E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Definitivamente começou a temporada, né, pra valer do Botafogo. Tivemos ontem um jogo entre Botafogo e Palmeiras 0-0. E aí aqui a gente vai falar aqui, né, um pouco sobre, um pouco mais, né, sobre a atuação, né, atualizar algumas questões. Tem mercado do Botafogo para ser atualizado. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima e vamos trocar uma ideia sobre todas as questões que estão rolando, né? Faltam 2 dias aí para Botafogo e Universidade de Chile, inclusive, né, uma informação que a gente já publicou lá no Brown e Fogo. Se você não segue o Brown e Fogo no Instagram, você está perdendo muita notícia, né, muita informação atualizada do Botafogo, tá legal? São 30 mil torcedores já garantidos para o Caldeirão, lá de Laú, né, que aguarda o Botafogo. Vamos ver como é que o Botafogo vai se apresentar. Eu acho que, né, claro, né, time por time o Botafogo é favorito, mas tem que tomar cuidado contra a Universidade de Chile dentro da sua própria casa. Eles são muito fortes, é um time que tem um ataque muito forte, mas uma defesa muito frágil. Então, se o Botafogo estiver atento aos contragolpes, do jeito que esteve contra o Palmeiras, pode dar bom, mas tem que caprichar mais, né? Não pode perder a quantidade de gols que perdeu, tá certo? Nesta terça-feira a gente deve fazer algum tipo de conteúdo, tá, gente? Falando aqui um pouco sobre como tá esse time da Universidade de Chile, como é que vem jogando, atualizando algumas questões. A gente já tinha feito um vídeo parecido com isso. Enfim, fato é que se o torcedor do Botafogo ele passou 3 meses um pouco ressabiado, chateado, meio murcho, porra, cara, foi a Supercopa pro Flamengo, teve a Recopa pro Racing, né? E aí o Campeonato Carioca a gente não liga tanto, mas de qualquer maneira, porra, cara, né? A maneira que o Botafogo se apresentou, né? Foram 3 meses bem murchos, né? E aí tivemos esse mês em que o Botafogo apenas se preparou, e aí tivemos um mini diagnóstico ali da partida contra o Novo Horizontino, e tivemos aí, portanto, né, a prova, né? Opa, agora a gente vai ver, né? Um mês de Renato Paiva no comando, apenas treinando, a gente vai ver como é que tá o time. E o time se apresentou de maneira digna, cara. O Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras. E só não venceu o jogo por muita falta de capricho, né? Mas, naturalmente, também cedeu alguns espaços. O Vitor Roque perdeu um gol, o Flaco Lopes perdeu um gol inacreditável, né? Que eu acho que vai ser a grande... pode ser o grande ponto fraco nesse início de trabalho do Paiva no Botafogo, essa linha um pouco mais alta, que em algum momento pode falhar no impedimento e gerar um espaço, né? Uma metragem muito grande para a equipe adversária. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre baixas, né, no departamento médico, o Botafogo segue com Danilo Barbosa fora, com Bastos fora, tá? O Bastos ele tá numa regeneração, né, na parte física, parece que... Enfim, eu não entendi muito bem o Botafogo ter colocado o Bastos naquele amistoso contra o Novo Horizontino. Não entendi o Bastos também não ter falado, gente, melhor eu dar uma segurada. Tudo bem que o cara tá querendo disputar a posição, o Jair é um cara que vai tentar pegar a posição dele, mas porra, cara, acho que não valeu muito a pena. O cara se desgastou fisicamente, agora ficou fora contra o Palmeiras, fora contra a Universidade de Chile de novo, então, porra, podia ter se poupado contra o Novo Horizontino, além disso ter gerado um desgaste pro Bastos na seleção angolana. Não sei se vocês viram, mas o técnico da seleção de Angola falou, né, emitiu uma fala na entrevista coletiva depois do empate contra a Líbia, muito irritado. Falou que, conversou com o Botafogo disse que não estava apto, mas aí quando foi ver, o Bastos estava jogando um amistoso, enquanto ele poderia estar contribuindo com a seleção angolana nas partidas contra a Líbia e Cabo Verde. Então, assim, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? São palavras do treinador, né? Então, acho que o Bastos ele só teve a perder jogando esse amistoso contra o Novo Horizontino. Mas, enfim. E uma informação também é de que o Danilo Barbosa interessa ao Fluminense, tá, gente? O Danilo não vem sendo tão utilizado pelo Botafogo. O Fluminense acabou de perder o Otávio, né, volante, que veio do Galo. Ele teve uma ruptura no tendão de Aquiles num treinamento na semana passada e tá fora da temporada, né? O Otávio só volta aos gramados em 2026, né? Uma baixa muito significativa pro Fluminense. O Otávio assumiu a titularidade no meio-campo do Flu, né? Tava jogando bem, mas acabou tendo esse problema físico, né? E o Danilo, e aí o Fluminense tem até o dia 11 de abril, né? Vai ter 11 dias, 12 dias aí para contratar um volante nessa janela do estadual. E falando em janela do estadual, né, a gente tem a situação também no Savarino, né, que se machucou. Deu para perceber que o Savarino não estava legal, né?
Se você pegar individualmente falando, a gente teve alguns jogadores que no primeiro tempo foram bem, no segundo deram uma decaída na parte física, alguns jogadores que no primeiro tempo estavam mais ou menos e no segundo tempo jogaram pra caramba, na minha opinião, o Arthur. O Arthur, no segundo tempo, foi uma barbaridade. E tivemos o único jogador que eu acho que foi mal o jogo todo, né? Todo, inteiro, foi, na minha opinião, o Savarino. O Savarino esteve bem mal, errando coisas bobas, tomada de decisão errada, né? Num presente que ele recebeu, se eu não me engano, do Arthur, agora eu acho que foi do Marlon, na verdade. Pô, ele adianta uma bola desnecessária e dá pra ver que ele não tava legal, né? Então sentiu a coxa, acabou saindo. Savarino tá fora do confronto diante da Universidade de Chile, deve jogar e, portanto, o Patrick de Paula de novo. E o Santiago Rodrigues deve receber a sua oportunidade. Eu quero até saber a sua opinião sobre o jogo do Santiago. Acho que não deu pra ver muito, deu mole no domínio, mas, porra, enfim, acho que tá se adaptando. O Juan volta, o Juan que estava fora, né, se ausentou do último jogo para resolver questões de documentação, né, ele estava tirando a cidadania búlgara, né, ele que jogou no Ludogorets da Bulgária, né, não sei se ele vai querer ser convocado, né, para lá, enfim, né, mas fato é que por isso ele ficou de fora e agora está de volta à relação. E aí temos uma informação importante, né, na verdade duas, do Botafogo buscando um meia de ligação. O Botafogo está buscando esse meio-campista antes do fechamento da janela. Sabe aquela oportunidade de mercado, né? Digamos que o Botafogo encontrou com o Romero no ano passado, o Romero que hoje está no Internacional. O Botafogo decidiu desligar o Romero, né? Não contratá-lo, não renovar a sua contratação, né? Na verdade, não estender o seu vínculo do ano passado para esse ano. Beleza, tipo assim, não quer renovar com o Romero, ok, mas, porra, eu não trouxe ninguém. Foram embora Eduardo, Romero e não veio ninguém pro lugar. E agora o Botafogo está se movimentando. E aí 2 nomes foram sondados. Um deles, com certeza, a pedido do Renato Paiva. Trabalhou com o Renato Paiva no ano retrasado no Bahia. Estamos falando do Cauli. Cauli é botafoguense, inclusive. É um jogador de qualidade, mas que vem perdendo um pouco de espaço no time do Bahia com o Rogério Ceni. É um meia, né, cara, que eu acho que é esse terceiro homem de meio campo, é esse meia de ligação, de qualidade, né? É um cara que não tem aquela intensidade absurda, mas eu acho que para compor o elenco, é um cara que eu acho que ele pode agregar até mais do que o Romero. E pode ser a mesma faixa de preço, de orçamento. Então eu acho interessante. Inclusive o Renato Paiva foi no Charla Podcast, em janeiro, que é o programa do Bruno Cantarelli, do Betão, que é super legal. E ele falou, né, que um jogador que ele contrataria para qualquer time que ele fosse é o Cauli. Então certamente ele tem a ver com isso. E uma outra possibilidade, de acordo com o Wellington Arruda, né, que ele está trazendo aí, é que o Botafogo está tentando a contratação também do Cristaldo, tá avaliando a situação, só que o Cristaldo é diferente do Cauli. O Cauli, o Cristaldo é um cara com um salário um pouco maior, é um cara que talvez, né, pela necessidade do Cristaldo, né, pela utilidade do Cristaldo no elenco do Grêmio, hoje ele é um cara mais importante para o Grêmio do que o Cauli para o Bahia, apesar dos dois não serem titulares absolutos, e o Botafogo teria que fazer um investimento um pouco maior no Cristaldo. Enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Esse foi o nosso prognóstico aí sobre tudo, né, que aconteceu no dia de hoje. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre Laú, rapaziada, sobre a nossa adversária na Copa Libertadores. Um abraço, tamo junto e fui.